Eu passo a palavra agora ao senador Anastasia. Muito obrigado, eminente senador Cristóvão Buarque. Eu não poderia deixar igualmente de me associar aos eminentes pares do Senado Federal nesse momento tão relevante da vida política e pública de Vossa Excelência e também da minha parte, não só endossar, aplaudir toda essa sua trajetória e essa sua decisão, mas eu gostaria tão somente, eminente senador Cristóvão, de maneira muito singela, de reiterar o que aqui já foi dito, que é o seu tema fundamental da educação, mas mediante um olhar diferente. Vossa Excelência tem na bandeira da educação, incorretamente, uma coluna vertebral da sua atuação já consagrada na vida pública, mas na educação no sentido mais amplo possível. Não só a instrução pública formal, necessária e que nós tantos nos empenhamos para aprimorar. Mas Vossa Excelência tem no seu currículo algo que eu invejo e já lhe disse outras vezes, aplaudo de maneira significativa. Quando governador do Distrito Federal, Vossa Excelência deu uma prova cabal de humanidade e possivelmente a mais vigorosa prova de civilidade que nós temos no trânsito brasileiro. Pode parecer pequeno, mas em vosso governo, Brasília tornou-se uma cidade a respeitar a faixa de pedestre. Somente Brasília, no Brasil hoje, mantém essa regra, que é a mais singela de todas pelo mundo afora. E por que tivemos isso nessa capital? Graças ao vosso empenho pessoal, eu, à época, morava em Brasília. O governador do Estado, do Distrito Federal, pessoalmente, se empenhou nesse gesto simbólico para cuidar da vida de cada um dos cidadãos que habitam a nossa capital, a capital da esperança. Isso demonstra civilização, isso demonstra educação, isso demonstra a humanidade. São nesses gestos, que podem parecer pequenos numa essência, mas toda a grandeza da modificação da vida de milhares e milhões de pessoas, como aquele juiz do Rio Grande do Sul, conterrâneo do eminente senador Lazier, que aqui está, que proibiu o fumo nas aeronaves. Um gesto também pequeno e singelo e que modificou completamente o panorama de algo que é uma postura e um comportamento civilizatório que nós tanto precisamos. Portanto, eminente senador Cristóvão, entre tudo aquilo que já foi dito aqui, dos atributos, do reconhecimento, da capacidade, da inteligência, da trajetória, da hombridade, da honestidade, da capacidade, tudo aquilo que Vossa Excelência tem no seu acervo. Eu me permito, de maneira muito singela e modesta, acrescer esse exemplo concreto, trazendo à lume algo que Vossa Excelência realizou dentro de um grande programa no Distrito Federal, mas que é algo que sensibiliza a todos pela sua humanidade e pela prova de civilidade. A educação é isso, não é só instrução, mas é o nosso comportamento cidadão em relação ao próximo. Parabéns, e tenho certeza que agora, no novo partido do PPS, Vossa Excelência seguirá essa trajetória iluminada que tanto nos agrada esse convívio que temos com Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Cristóvão. Eu que agradeço, senador Anastasia, pela sua sensibilidade, porque ali foi um gesto de professor no governo. Foi isso que a gente fez. Não foi um gesto de engenharia do trânsito, foi de educação do trânsito. Embora a ideia inicial seja de um engenheiro, o engenheiro Miura, que era o meu diretor do DETRAN. Mas eu queria fazer uma inconfidência. Um desses dias, conversando com uma pessoa, ela perguntou se eu me incomodava quando aqui, de vez em quando, acontece, em vez de chamarem de senador, me chamam de professor. Eu disse, eu sinto maior satisfação. Agora, eu acho que deviam chamar também o Anastasia de professor, porque é isso que ele faz, sobretudo, o José Agripino assiste lá, na Comissão de na Comissão de Relações Internacionais, e que na hora de discutir alguns dos nossos temas, o senhor nos dá uma aula de história muitas vezes. Muito obrigado, senador Anastasia. Eu passo a palavra agora ao senador Blairo Maggi. Senador Cristóvão, é uma alegria cumprimentar Vossa Excelência quando está deixando o PDT e ingressando no PPS. Eu gostaria de, muito breve, dizer que Vossa Excelência, todos aqui conhecem o senador Cristóvão como o homem da educação, que debate muito a educação. Mas eu aprendi aqui nesse plenário, em muitas oportunidades, conhecer o outro senador Cristóvão, o senador Cristóvão da economia. Bons e grandes debates nós fizemos aqui
nesse ano passado, sobre a economia brasileira. Tá bom. E o senador Cristóvão sempre foi um daqueles que, com vários, eu também aqui, sempre dissemos para onde essa economia estava indo, os problemas que ela poderia trazer, e infelizmente, senador Cristóvão, nós estávamos certos. Infelizmente, nós estávamos certos de que o país não estava indo para um bom caminho e, aliás, continua não indo para um bom caminho. Muitas coisas ainda vão piorar para depois, talvez, no futuro, voltar a melhorar. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo tempo que militou no PDT e dar as boas-vindas e que o senhor seja bem recebido no PPS pelo presidente Roberto Freire, pelo Rubens Bueno, pelo nosso ex-ministro Raul Jungmann, um partido que eu já militei, partido que eu fui por 2 mandatos governador eleito no estado do Mato Grosso por esse partido. Conheço bem as suas lideranças, conheço bem seu pensamento, conheço bem a forma aguerrida como Roberto Freire, como Rubens Bueno, como outros parlamentares e o Jungmann fazem política. Portanto, se Vossa Excelência faz esse movimento, um movimento de ida para a oposição, um movimento de ganhar voz mais ativa na oposição, Vossa Excelência não poderia ter escolhido um partido melhor que esse que Vossa Excelência está fazendo agora, essa opção de ir para o PPS. Porque é um partido autêntico, um partido que aceita a discussão, mas que tem princípios rígidos, princípios fortes, e que não abre mão desses princípios. Portanto, eu conheço o partido que Vossa Excelência está indo, e será muito bem recebido, terá a oportunidade de fazer as discussões. Não será fácil vencer a opinião daqueles que vivem nesse partido e fazem esse partido, mas eles aceitam a discussão e fazem a discussão. Portanto, Vossa Excelência vai se dar muito bem nesse partido e ganhará, como disse aqui um outro colega, ganhará asas para voar muito alto na oposição. Parabéns, felicidades. E contamos com Vossa Excelência aqui para continuar fazendo os debates na economia e outros temas que dizem respeito ao dia a dia do nosso Brasil. Parabéns, senador Cristóvão. Obrigado, senador. E eu quero dizer, aproveitando falar também para o senador Aécio, que oposição com capacidade de diálogo é o que a gente tem que fazer. Isso eu tenho feito aqui sempre. E aqui, senador Aécio, eu, quando comentei de porquê do voto no senhor, eu esqueci um item. Eu acho que o senhor teria aberto mais diálogo com o Brasil, se fosse presidente. Até pela genética do velho Tancredo, com quem eu cheguei a trabalhar, e também, senador Anastasia, pela mineirice, que também ajuda. Eu creio que nós teríamos tido mais diálogo, e diálogo é fundamental para manter uma nação funcionando bem. Essa foi mais uma das razões pelas quais eu votei no senhor no segundo turno das últimas eleições. Senadora Simone. Senador Cristóvão, ouvindo atentamente os nossos colegas senadores e olhando para a figura de Vossa Excelência, uma pessoa que eu admirava mesmo antes de conhecer, eu cheguei a uma conclusão, do que pior do que não ter o que dizer sobre uma pessoa é ter muito o que falar sobre ela, porque a gente não sabe como reverenciar essa pessoa à altura do que ela merece. É o caso, neste momento, e o momento de conflito que vivo neste momento. Vossa Excelência sabe particularmente da minha admiração e do meu respeito. Já por diversas vezes tive a oportunidade de conversar com Vossa Excelência. Entendo e vejo em Vossa Excelência todos os atributos e bons adjetivos que não um homem público, mas um homem tem que ter na vida. Trabalhador, competente, sensível, experiente, honesto, mas Vossa Excelência tem algo, enquanto homem público, que falta, infelizmente, para muitos de nós, que se chama credibilidade. Eu tenho certeza que essa credibilidade Vossa Excelência vai carregar para onde for, em que partido estiver. Lamento pelo PDT que o perde, e parabenizo pelo PPS, porque Vossa Excelência vai agradecer as cores deste partido, principalmente porque vai levar também os ideários partidários do PDT para o PPS. A luta pelos direitos trabalhistas, das famílias mais carentes, da justiça social e não poderia nunca deixar de dizer da bandeira da educação. Eu quero aqui, se me permite, ratificar as palavras do senador Anastasia. A semana passada, por coincidência, minha filha, que está no ensino médio, estudando, ela me disse assim, e não é comum dela, como todo jovem não gosta muito de falar de política, ou tem todas as críticas a respeito. Mamãe, você é amiga do senador Cristóvão?
E eu disse assim, quem me dera, minha filha, mas sou colega e tenho uma admiração muito grande. E perguntei por quê. E ela disse assim, porque eu gosto muito dele. Eu estudei, inclusive, essa semana, nós estávamos estudando sobre as leis que pegam no país. Falamos da lei Cidade Limpa, acho que é esse o nome que se dá a uma lei que tirou os outdoors do Estado de São Paulo, e falamos da lei do pedestre, a única cidade do país que obedece à faixa de pedestre é Brasília. E eu a provoquei. Eu falei, por que você acha que essa lei pegou? Necessária ela é, disse eu, como muitas leis no Brasil, que atendem ao interesse da população, que a população tem interesse, da mesma forma nós temos muitas leis nesse sentido. Ela mais do que depressa me respondeu, porque teve, mamãe, campanha educativa para ensinar as pessoas antes de começar a multar. Ela me ensinou isso. E, na realidade, eu digo tudo isso, lembrei desse episódio pela fala do senador Anastasia, para dizer para Vossa Excelência, não se sinta um peregrino solitário nessa bandeira da educação. Ao seu lado há companheiros e companheiras, senadores e senadores que entendem e veem na educação o único caminho para o desenvolvimento para a justiça social nesse país. E ao seu lado há milhares e milhões de jovens como a minha filha que entendem que é através da educação que nós teremos um país digno, mais igualitário. Eu desejo a Vossa Excelência toda a sorte dentro do PPS e eu encerro com uma fala que me marcou muito de Vossa Excelência aqui nessa tribuna. Quando Vossa Excelência disse que as ruas estão falando e nós não estamos sabendo ouvir o futuro do Brasil. Infelizmente, é isso que está acontecendo, não é só no governo, é também nesta casa, que nós possamos ter pautas realmente prioritárias no Senado, no plenário do Senado, para que possamos dar as respostas necessárias que a população quer e precisa. Parabéns pela luta, parabéns pelo ideal, parabéns pela fé na educação e na juventude deste país. Muito obrigado, senador. Eu quero pedir que diga uma coisa à sua filha. Diga primeiro que eu me considero seu amigo e diga que eu fui amigo do avô dela e que tínhamos até o mesmo alfaiate, por coincidência, e que foi uma figura que honrou essa casa, na presidência, inclusive, e que deixa até hoje saudade, e que eu tenho certeza que ele teria muito orgulho do seu trabalho aqui. Diga isso à sua filha. Muito obrigada. Obrigada, senador. Senador Moca. Senador Cristóvão. Bem, Cristóvão, eu considero meu amigo. Nós somos parceiro não só como professor, mas parceiro aqui na nossa luta. Cumprimentava o grande Roberto Freire e lembrei a ele, o presidente da Câmara, ele, uma das grandes lideranças. Fui eleito vereador em 82, na primeira eleição pós o regime de exceção, regime da ditadura. Depois trouxemos João Herman Neto, enfim, eu conheço e brinquei com ele. Eu comecei a frequentar as aulas do chamado Partidão, eu estava indo até bem, aí chegou naquele centralismo democrático, ali não deu para mim, senador. Mas eu quero digo ao Rubens Bueno, as lideranças, e fiz questão de dizer, o PPS, a quem eu particularmente tenho um respeito muito grande, nunca fui militante, mas simpatizante na minha vida estudantil, quando participei da USP, depois do diretório acadêmico de medicina, eu participava de todas essas lutas. E sempre tivemos nessas lideranças uma referência muito grande, e muito especial de Roberto Freire, que particularmente admiro muito, além de Raul Jugman e todos os outros, né? Então, acho que eles recebem nos seus quadros o que há de melhor no Senado, que é Vossa Excelência, um homem com uma estatura de um político digno, muito sério, honrado, e que todo o Senado aqui lhe respeita em função da sua postura, da sua seriedade e mais do que isso. Vossa Excelência, ontem, com uma fala, um projeto que ia ser aprovado vai ter que ser votado hoje para que 2 emendas sejam inseridas. Esse eu acho que
exatamente ser respeitado, ter credibilidade, é o que Vossa Excelência representa. Parabéns ao PPS, me permito, em nome do grande e esse extraordinário homem público que é Roberto Freire. Seja feliz, é o que eu desejo. Eu não tenho certeza que o PPS, mais uma vez, mais do que nunca, terá nos seus quadros um valoroso militante, um homem que tem realmente uma biografia invejável nesse país. Parabéns, meu grande amigo Cristóvão Buarque. Senador Moca, muito obrigado, e realmente a palavra amigo cabe muito bem entre nós. O senhor inspira simpatia. E eu quero dizer, senador Moca, que se o senhor saiu naquela época do PCB, se afastou por causa do centralismo democrático, está na hora de voltar, porque o centralismo democrático acabou. Apesar da força da liderança do Roberto Freire, não há centralismo democrático. Eu passo a palavra agora ao senador Zé Agripino, que é também uma das figuras que eu muito respeito. Senador Cristóvão, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu estou invejoso do meu colega presidente, Roberto Freire, porque conseguiu o que eu tanto gostaria de tê-lo, companheiro de partido. Mas Vossa Excelência vai estar muito bem abrigado num partido de homens decentes. Aliás, o PDT é um partido também de pessoas decentes, de boa formulação programática, que o abrigou. E aqui não vai nenhuma recriminação que eu poderia fazer ao PDT, mas há, sim, de louvação à postura política do PPS, que tem ideias, como o PDT tem ideias, mas tem uma posição política. Eu acho que Vossa Excelência, nesse momento, deve estar feliz com o alvará de soltura que Vossa Excelência consegue, indo para um partido de oposição. Há quantos meses, quanto tempo que nós, Vossa Excelência na tribuna, eu lhe aparteando, eu na tribuna, Vossa Excelência me aparteando, falamos sobre assuntos contemporâneos que não são apenas de educação. A senadora Amélia falou do candidato a presidente, que jocosamente era chamado o candidato de uma nota só. Claro que a grande prioridade de sua vida pública é a educação, mas quantas vezes debatemos aqui os erros da economia, nos antecipando aquilo que produziu a crise que nós estamos assistindo e que levou Vossa Excelência a, inquieto, adotar uma posição diferente, porque nada contra a formulação programática do seu partido PDT, mas tudo contra a posição política de alinhamento do PDT com o governo que chegou ao fim. Vossa Excelência, acima de tudo, deseja uma saída para o país e sabe que com o atual governo não há saída. Com o atual presidente da República não há saída. E todos aqueles que somarem pela manutenção do atual presidente estão prolongando a crise e a dor do povo brasileiro. Daí, creio eu, a opção que Vossa Excelência faz por um partido com quadros da qualidade de Roberto Freire, de Rubens Bueno, de Raul Jugman, que se fazem presentes nesta sessão, para ouvir a palavra de Vossa Excelência. Eu acho que a sua saída, ela vem em nome da busca de uma saída para o país, vem somar forças com aqueles que entendem que o país, governado pelo atual presidente da República, não tem saída. E não adianta ficar onde se dá resguardo a um projeto que já chegou ao fim. Vossa Excelência, portanto, toma a iniciativa corajosa de fazer uma reopção partidária e eu, como líder da oposição nesta casa, aplaudo a sua iniciativa. E agora vamos conviver sem amarras. Sem amarras. Agora, Vossa Excelência conseguiu o alvará de soltura. Vossa Excelência agora é um homem certo, no partido certo, para o discurso certo que o país precisa. Por isso é que eu venho aqui, fiz questão de vir aqui para dar as boas-vindas a Vossa Excelência às hostes da oposição, das quais Vossa Excelência nunca se apartou, mas agora Vossa Excelência se insere no partido ao lado do presidente desta sessão, o eminente senador Zé Medeiros, seu companheiro de partido, que desempenha um papel importante, vem desempenhando, no sentido de promover a salvação do nosso país. Seja muito bem-vindo, senador Cristóvão Buarque. Muito obrigado, senador. E, de fato, até um certo ponto era possível combinar a crítica dentro de um partido no governo. Mas chega um ponto que não dá mais. O povo começa a não entender qual é o limite da crítica dentro do governo. E aí tem que ser um partido capaz de enfatizar, mais do que a crítica,
a necessidade de se opor com firmeza ao que está aí. E a ideia do PPS, o Roberto Freire tem dito, é que a gente precisa trabalhar pelo Brasil, na oposição ao governo que está aí, que está num rumo ruim. E eu quero aqui aproveitar, convidar a juventude, os professores desse país, venham aceitar a própria generosidade do PPS de um congresso extraordinário para repensar o Brasil, para onde devemos levar, repensar como deve ser um partido para essa condução. Tragam chave de fenda porque o pneu está furado, mas tragam GPS porque o rumo está equivocado. É mais do que mudar os pneus, senador Ataíde, que é o ajuste. É preciso um GPS que nos diga que rumo tomar. E essa é a intenção que eu vejo dentro do PPS. Eu passo a palavra agora ao senador Hélio José e depois ao senador Aloísio, que depois do Roberto Freire, que aqui está, é quem eu conheço há mais tempo nessa casa. Senador Cristóvão, fiz questão de ficar em pé aqui para falar com Vossa Excelência. Vossa Excelência é um ídolo aqui da nossa cidade de Brasília. Todo mundo te admira, gosta muito de Vossa Excelência. Foi governador que deixou saudade, né? Se a gente for citar aqui, tem um rosário de realizações, a paz no trânsito que a senadora aqui colocou, é o Saúde em Casa, é PROVE, né? É parceria popular com as carroceiros, é tanta coisa boa que o senhor fez nessa cidade, que o senhor deixa aqui os brasilienses todos, né, assim, bastante otimista com essas opções que o senhor acaba de tomar, porque, de repente, pode ser mais uma possibilidade aí na questão majoritária do país. Então, eu queria dizer para o senhor o seguinte, quero parabenizá-lo, acho que o senhor faz um trabalho extraordinário nessa casa, tem todo o nosso respeito e consideração, eu acho que eu posso falar para o meu amigo, o senador Regufo, que está aqui do meu lado. Nós três aqui temos atuado em sintonia, em defesa dos trabalhadores, em defesa dos servidores públicos, e essa paixão do senhor pela educação, pelos professores, é que cada vez faz o senhor grande, e nós só temos que admirá-lo e dizer que o senhor conta com a nossa solidariedade, que a gente puder caminhar junto, vamos estar caminhando junto sempre, né? Eu que lembro-me quando o senhor tinha 2% da pesquisa no PT, e nós fazendo aquela reuniãozinha lá ao lado da CUT, né? Com os eletricitários, nós fomos para a luta e conseguimos ganhar o governo aqui em Brasília, né? E depois o senhor resolveu voltar para o PDT, que eu acho que era o inicial que o senhor tinha. Fez esse trabalho extraordinário, eleito senador aqui 2 vezes. Então, Brasília deve muito a Vossa Excelência e o Brasil também. Então, esse caminho que o senhor está tomando é o caminho que enche de esperança uma parcela significativa do povo que vê na educação uma saída, tá certo? Uma saída, e eu acredito que é a solução, igual o senhor tanto defende. Então, até que ontem o senhor colocou aqui a necessidade de excluir a questão do piso nacional dos professores, apresentamos a emenda e hoje a gente deve estar discutindo essa questão aqui para aprofundar. Então, quero só dizer ao senhor, as palavras que foram colocadas aqui pelos demais que me antecederam, todas elas eu subscrevo, tá? E dizer, conte com a gente, senador, a bancada de Brasília, estamos juntos na harmonia para discutir o melhor para Brasília e para o Brasil, ok? Obrigado, senador. Eu que agradeço, senador José, e quando, lá atrás, 20 e tantos anos, eu decidi dar um passo de ser militante do PT, ser candidato a governador, o senhor já estava junto como engenheiro da nossa Companhia de Eletricidade ou de Energia do Brasil. Senador Aloísio, depois senador Perrella, com muito prazer. E aí terminamos, porque eu creio que vamos precisar votar a emenda que protege o piso salarial dos professores. Senador Aloísio. Meu prezado amigo, senador Cristóvão Buarque, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o PPS. O PPS que recebe hoje alguém do porte político, intelectual, humano, de Vossa Excelência. Reforçando aqui a bancada que é tão bem representada pelo nosso colega José Medeiros. Realmente eu o conheço há 50 anos, assim como o Roberto Freire, que conheci em 1965. E os tempos passaram, mas eu vejo que o senhor é capaz de se reatualizar permanentemente. Eu acompanhei, como seu colega, seu admirador, seu companheiro em tantas comissões,
o acúmulo de, digamos, de uma sensação de mal-estar, de incomodidade, por Vossa Excelência pertencer a um partido da base do governo, sendo que, progressivamente, à medida em que o desastre se caracterizava, e quantas vezes a sua voz na tribuna não alertou para as consequências do rumo absurdamente equivocado que o governo vinha tomando, já desde o primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. O senhor foi um dos primeiros senadores a alertar para as consequências daquelas medidas populistas, demagógicas, irresponsáveis que estavam sendo tomadas com o fito apenas de ganhar as eleições. Acompanhei o tom crescente e, sobretudo, o divórcio, o dissenso irreparável ocorrido entre a sua visão política e aquilo que está sendo feito no Brasil hoje e, portanto, a sua permanência no PDT, sendo o PDT hoje um partido da base do governo, partido integrado por tantos amigos e pessoas a quem nós admiramos, mas, infelizmente, era incompatível a sua presença no PDT. Vem para o PPS com o propósito de, junto com Roberto Freire, com seus companheiros, que aqui vejo deputados federais, realizar um grande congresso, um grande encontro, que seguramente será um marco na realização de um projeto que há muito tempo frequenta os propósitos dos fundadores do PPS, que é ser um novo polo de articulação da esquerda democrática brasileira. E esse projeto é cada vez mais urgente na medida em que um partido de esquerda, e aqui, como o Lênin, eu uso a palavra esquerda entre aspas, acabou por levar o Brasil a uma situação de profunda crise econômica, social e política. Parabéns, meu caro amigo Cristóvão Buarque, por esse passo importante que o senhor dá na sua carreira política e parabéns, sobretudo, aos meus amigos do PPS. Senador, muito obrigado. Nós nos conhecemos há tanto tempo. Eu quero dizer que, de fato, tendo o senador Medeiros como o único aqui do PPS, senador Perrella, com a minha entrada eu consigo dobrar. Vou aumentar em 100%, senador Roberto. Mas eu espero que em breve eu represente apenas um aumento de 30%, 20%, porque outros senadores também se juntem a nós. Eu ficarei muito feliz em não provocar um aumento tão grande de 100%. Eu passo a palavra agora ao senador Perrella, com quem eu tenho tido muito bons momentos no PDT. Senador Cristóvão, gostaria de dizer para o senhor do respeito que nós temos à sua decisão. Nós conversamos muito aqui sobre a situação do nosso partido e há, na verdade, uma insatisfação geral, né, dos senadores do PDT com relação aos rumos do partido. A gente entendia a posição do senhor, um partido que se fechou integralmente, né, não aqui nós senadores, mas na sua grande maioria, com um projeto falido que aí está. Um projeto que nós não acreditamos há muito tempo. Acho que o senhor fez bem. E eu digo para Vossa Excelência que o meu caminho também talvez seja não ficar no PDT, por concordar com Vossa Excelência, por entender o momento que o Brasil atravessa. Eu acho que nós não podemos pactuar com tudo isso que está acontecendo aqui, ou dar o aval do nosso partido para essas coisas todas de ruins que está acontecendo. Nós temos uma crise aí de corrupção que é a maior do mundo, ou a segunda maior do mundo, e parece que as pessoas não estão entendendo a gravidade disso, como se não estivesse acontecendo nada. Eu nunca vi tanta corrupção no país e tanta baderna como está acontecendo nesse governo. Eu não culpo nem diretamente a presidenta Dilma, porque ela por si só pode ter suas boas intenções, mas, na verdade, ela virou refém, desse projeto falido que levou o Brasil à falência. O mais importante é que eu ouvia a presidente dizer que o partido que ocupou o poder antes dela quebrou o Brasil 2 vezes. O Brasil já estava quebrado, E eu falo sempre com o senador Aécio também, concordando com as palavras do Magno Malta. Para ele, ele tem que dar graças a Deus de não ter pego um país agora.
porque ele ia ficar 4 anos pagando conta e ia sair com fama de incompetente e essa turma ia voltar forte. Né? A gente respeita demais os programas sociais do governo, mas eu acho que o Brasil, nesse momento, esses programas sociais, da maneira que foi feito para arrumar votos, isso quebrou o Brasil. Isso quebrou o Brasil. Vossa Excelência sempre que defendeu que tinha que se investir na educação, o senhor já percebeu, esse dinheiro que é investido no Bolsa Família, não estou falando da necessidade de se receber, nós não podemos virar um país de esmoleiros. Não é? A troco de votos. Eu não concordei com essa política, respeito os programas sociais. No governo Fernando Henrique, tinha esse programa parecido, só que a família era obrigada a ter um filho na escola, coisa que o senhor sempre defendeu. Eu quero dizer que a gente respeita demais a decisão do senhor, o senhor só cresce aos nossos olhos. Não é? O senhor é um político respeitado, não só por nós, seus pares, mas respeitado no Brasil inteiro pela sua coerência, não é? E pela sua integridade moral. O senhor é realmente respeitado. Então, respeitamos também a sua decisão e acho que o caminho de todos nós do PDT, se não conseguimos mudar isso, é sair também. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor do PL, e eu quase que peço desculpa por não ficar dentro lutando junto com vocês. Mas chega um ponto que cada um da gente escolhe que deixa, já não dá mais. Senador Ataídes. Senador Cristóvão, vou ser bem breve. Vossa Excelência sabe do carinho, do respeito e de admiração que eu tenho por Vossa Excelência. Eu peguei essa parte para dizer só uma frase, mas não tem como não parabenizar o deputado Roberto Freire, presidente desse grande partido. Também parabenizar o deputado Rubem Bueno, a quem eu tenho uma admiração especial. Posso dizer aos senhores que os senhores estão ganhando um belo patrimônio político que causa inveja em muitos outros presidentes de partidos. Senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência tem uma bandeira aqui que muito me admira, que é a educação. Mas o senador Brairo foi muito feliz quando ele colocou que o senhor é muito mais do que um professor. Tem portado como um grande economista. Eu venho da contabilidade do direito tributário. Eu não me esqueço de uma frase de Vossa Excelência, não sei se eu vou falar ipsilíteres, verbes, melhor dizendo, que o senhor dizia que a economia vai bem, mas estava mal. Se eu tiver errado, me corrija, por favor. Não é? E hoje está aí. O Brasil está com a dívida interna e externa bruta de 3.927 bilhões de reais, e só no ano de 2015 nós pagamos 501 bilhão de reais tão somente com juros dessa dívida. E hoje nós temos um desemprego na casa, lamentavelmente, dos 21,35% e não na casa dos 10%. Ou seja, nós temos mais de 20 milhões de brasileiros hoje sem trabalho. Pois bem, senador, esta é a minha frase que eu quero dizer. Eu continuo ainda me sentindo um chegante na política diante dos senhores. Diante do senhor, de Vossa Excelência, do meu querido e admirável senador Aloísio Nunes, né, e tantos outros. Só quero lhe dizer que Vossa Excelência está deixando um legado a mim. O legado é o seguinte, que é possível fazer política com ética, moral e honestidade. Vou carregar para sempre, senador Cristóvão Buarque, este legado, que é possível fazer política com ética, com moral e com honestidade. Que Deus lhe conduza e continue te dando muita sabedoria e saúde nessa nova estrada. Muito obrigado, senador Thaís. Eu quero dizer que fico feliz de vê-lo lembrar esse pequeno folheto que eu fiz, chamado A Economia Está Bem, mas Não Vai Bem. É de 2013 e é onde ele estava 15 obstáculos que iriam ameaçar a educação. E aconteceu, lamentavelmente, quase tudo aquilo. Eu passo a palavra agora ao senador Benedito. Meu caro senador Cristóvão, eu ouvi aqui diversos companheiros se manifestando, cumprimentando pela decisão que Vossa Excelência toma. Não poderia ficar quieto sem que também não manifestasse
a minha satisfação quando eu aqui cheguei, não nesta casa, mas na Câmara dos Deputados. Vossa Excelência era governador do Estado, do Distrito Federal, ministro, professor da universidade, ministro da Educação. Isso me chamava a atenção, por uma razão muito simples. A época da minha juventude, infância e adolescência, toda a minha trajetória foi na escola pública. E eu me sentia feliz com aquilo, orgulhoso, porque era bem diferente da escola pública de hoje. Com a sua presença no Ministério, reacendeu as luzes da esperança em mim, pela sua dedicação e pelo compromisso que o senhor tem para a educação. E ao chegar aqui, eu trouxe algumas referências no Senado Federal, na casa vizinha que eu participava como deputado. Dentre elas, a figura de Vossa Excelência. E eu me sinto feliz hoje, mais do que ontem, por uma razão muito simples que eu vou revelar agora. Feliz pela sua filiação ao PPS. Ao PPS que eu conheço e convivo no meu estado, com meu querido companheiro Regis Cavalcante, que aqui se encontra. Um aliado da minha luta em Alagoas. E aqui eu vou me sentir muito mais à vontade, porque o senhor, nobre senador, ao se filiar ao PPS, o senhor estará, sem dúvida nenhuma, contando muito mais comigo, porque eu tenho uma formação, tenho um sentimento muito grande por aqueles que desejam uma melhoria e qualidade de vida para o povo brasileiro. E este partido que Vossa Excelência se filiou é um aliado nosso em Alagoas. Vamos continuar aliados, porque tenho nesse jovem político do meu estado, que tem o apoio e respaldo desse grande timoneiro da atividade política nacional, que é o seu presidente nacional, Roberto Freire, que eu tenho respeito e admiração por ele. Ao tempo em que lhe cumprimento, lhe desejo muitas felicidades, que Deus continue lhe dando a sabedoria que Vossa Excelência tem para continuar nessa trajetória. Tenho certeza absoluta que o Brasil cada vez mais precisará da sua presença nesta casa, pelo seu trabalho, pela sua eficiência, pela sua capacidade e, acima de tudo, pela sua coerência. Queira, portanto, senador Cristóvão, receber o meu carinho, o meu respeito e, agora sim, eu posso falar duplamente com o senador colega e com um aliado que nós somos, não aqui em Brasília, porque não faço política aqui, mas faço política em Alagoas e sou aliado do seu partido em Alagoas. Para onde o PPS for, já disse ao Regis, estaremos juntos e vice-versa. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. E eu quero lhe lembrar que quando eu o conheci aqui, eu disse, nós temos tudo para ser amigos, porque o senhor tem o nome da minha mãe, Dona Benedita. E me traz uma lembrança aqui interessante, senadora Vânia, para quem eu vou passar para depois, que tem a ver um pouco com isso, senador Tasso.